Graça e paz, família linda, pescadores de almas. Vem comigo aí para mais um momento de versículos que alimentam. Bom, olha só, nós vamos falar um pouquinho sobre a palavra de Deus, como sempre, né? Mas nós vamos falar hoje algo interessante, porque a estratégia dos exércitos naquele tempo de Israel é uma coisa fora de série, como nós estamos vendo hoje, até nas guerras existentes de hoje, né? Entre Israel e Irã, enfim. Sempre foi algo organizado. Mas nós vamos entender um pouco mais a mão de Deus sobre esse exército. O que eu quero dizer com isso? Quando os exércitos atacavam, tinha 3 linhas de frente. A primeira linha era a de cavalaria, né? Eles atacavam com carros, cavalos, lanças, né? E é por isso que em Salmos nós vemos isso, né? Que uns confiam em carros, outros em cavalos. Pois é, a primeira etapa era a cavalaria que entrava para o combate. Na segunda etapa, né? Ou seja, a primeira linha de frente, a cavalaria, depois vinha a artilharia. A artilharia ela entrava com arco, flecha e com funda. Lembra? Davi usou uma funda. E depois disso vinha a infantaria. A infantaria nesse ataque, ela entrava no corpo a corpo, ou seja, era a espada e o escudo. Então você vê que a guerra naquela época era muito organizada. Mas aonde nós vamos chegar? Vamos lá. Existia uma tribo em Israel que era especialista na arte de flechas e funda. Justamente a arma que Davi usou, tá? Porque a funda ela era muito precisa, tá? Mas tinha uma tribo que era ali especialista. E que tribo é essa? Bom, vamos lá ver então, para que não fique só nas minhas palavras. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 2 diz assim: nós vamos falar um pouquinho sobre os aliados que estavam com Davi sempre nas guerras, né? Atenção, presta atenção aqui no versículo 2. Eles usavam, olha, esses aliados de Davi, tá? Tanto a mão direita como a esquerda para atirar, atenção, pedras com fundas e disparar flechas. Olha, tanto com a mão direita como a esquerda. Olha como eles eram, hein? Tá? Inclusive para atirar, para fazer disparos de pedras, né, com fundas, tá? Ou seja, e eles eram benjamitas, melhor dizendo, né? Parentes de Saul. É isso mesmo. A tribo mais especialista, a única especialista entre as 12 tribos de Israel que usava arco e flecha com destreza. E a funda era da tribo de Saul. Eles eram da tribo de Benjamim. Agora a pergunta que fica é: se essa tribo, tá, de Benjamim, né, que era da tribo dos benjamitas, né, que era da tribo de Saul, especialista com funda, se essa tribo era mais apta em usar a funda com a mão direita e esquerda, quem seria então mais capaz de derrubar o gigante? A resposta é clara: Saul. Saul era o homem mais indicado, ele era da tribo de Benjamim, ele era especialista no ataque. Ele não era nem para ele ter proximidade, ele não teria proximidade com o gigante, tá? Mas o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que Deus, ele não usa aqueles que se julgam habilidosos. Deus usa aqueles que são corajosos, aqueles que confiam. Davi era da tribo de Judá. Você está pegando a visão? Davi era da tribo de Judá. Mas Davi, ele tinha um Deus, um general, que estava sempre à frente da batalha. Ele tinha fé. Ele ia na certeza que Deus cumpriria a missão. Enquanto Saul, com toda a especialidade dele, não teve a visão de atacar. Aliás, quando ele até chama Davi, ele nem fala em fundo, ele joga uma armadura pesada fora da altura de Davi, dá uma espada para ele. Ele perdeu a visão até de onde ele era mais apto, que era da sua tribo de Benjamim, que era de arcos, flechas e a funda. Então ele que teria que ir de frente. Mas o medo paralisou ele. E ele manda um menino, veja só, inexperiente na guerra, mas experiente com Deus. E volto a dizer, por isso que Deus não usa os habilidosos, ele usa os corajosos. E Davi não tinha prática, como eu já disse, com funda, pois ele era da tribo de Judá, mas tinha experiência com Deus e sabia que à frente da sua guerra contra Golias estava o general à frente da batalha. Sabe, querido, a palavra de Deus em Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz algo muito interessante. Olha o que diz aí: mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não se agradará dele. Nós, porém, não somos daqueles que se recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação
da vida. Essa palavra eu creio que você já entendeu. Tem gente que está preparada, mas passa o bastão. O medo de encarar de frente faz com que eles recuem. Mas aqueles que vão em nome do Senhor dos Exércitos vão para vencer, Como eu já falei, Saul estava preso lá no Salmos 20, né? Capítulo 20, versículo 7, ele diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Uns tropeçam e caem, mas nós nos erguemos e ficamos de pé. Que essa palavra possa ficar em seu coração. Talvez você fale, eu não sei as armas que eu posso ter. Talvez você não tenha realmente uma cavalaria, uma espada, mas você tem joelhos para dobrar e falar: Senhor, esta guerra não é mais minha, e eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, e a tua vontade prevalecerá, porque não há nada que o Senhor queira, que ninguém possa impedir, porque o Senhor continua sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e em suas mãos está todo o poder. Fica com esta palavra, querido. Saul passou aquilo que Deus tinha confiado a ele, tanto a ele quanto a tribo dele. Davi foi inexperiente na guerra, mas experiente naquele que sempre deu livramento e sempre tem dado para mim e para você. Honre ao seu general, não temas, porque ele está à frente da sua e da minha batalha. Que Deus abençoe a todos. Em mais uma manhã com esses versículos que alimentam. Beijo no coração de todos, família linda, pescadores de almas, graça e paz. Glórias a Deus.